Queridos, tudo bem? Vocês me pediram numa dessas aulas aí, em que eu comentei sobre os exercícios que eu tenho feito de autoria com as turmas de pedagogia aí da faculdade, como é que eu faço, como é que eu produzo esse livro ao final do ano, né, essa coletânea. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o processo de autoria, o processo que eu tenho feito com os alunos de produção desses textos autorais e ao mesmo tempo falar um pouquinho sobre o livro, que foi o primeiro livro, a primeira experiência com autoria que nós tivemos aí na faculdade. Bem, então é o seguinte, o primeiro livro que nós tivemos foi esse daqui, né? Dá para você ver aí, Memórias Escolares, né? É uma coletânea feita pelos alunos da pedagogia. Aqui nós temos na capa uma ilustração do meu filho Danilo, ele que fez essa ilustração. Esse tom sépia já remete também àquela essa questão aí das memórias, né? A questão mais antiga e tal. E quem fez o prefácio desse livro foi a minha professora querida, professora Ana Haddad, né? Ana Maria Haddad Batista. No prefácio, ela escreve uma coisa que é bem interessante. Ela diz assim: as memórias não são armazéns condicionados de lembranças e reminiscências. As memórias possuem um aspecto essencial, ou seja, filtram, selecionam, hierarquizam e, sobretudo, dão sentido e significado ao presente. As memórias são dinâmicas, né? Então, assim, para começar a produção desse livro, o que eu fiz, que exercício eu fiz com os alunos? Eu pedi para os alunos para que eles lessem o livro do Miguel Sanches Neto, que se chama Chove Sobre Minha Infância. Esse livro fala um pouquinho sobre a infância do autor, a relação dele com os livros, a relação dele com a escola e a superação que ele teve ao sair da zona rural e conseguir uma oportunidade de estudos fora daquele meio e estudar mesmo e fazer a diferença, fazer diferente do que normalmente os jovens da idade dele, da cidade dele faziam. Bem, após essa leitura e muitas discussões sobre o texto, sobre o livro, nós fizemos então, né, a provocação. Eu fiz a provocação dos alunos, perguntando para eles e pedindo para que eles produzissem o que significou a infância deles, como foi a infância deles. Então, para que eles desenvolvessem, né, por meio de algumas redações, para que eles desenvolvessem ali as suas experiências. Então, havia, lógico, uma devolutiva, eles me encaminhavam os textos, a princípio impressos e depois por e-mail, e eu ia trocando com eles algumas informações até que os textos foram constituídos, e houve então a intencionalidade de publicar uma coletânea ao final desse processo todo. Né? Essa Memórias Escolares, ela vai contar então a história, essa coletânea vai contar a história de cada aluno, por isso foi um trabalho individual, não dá para fazer memória coletiva, até dá para fazer memória coletiva, mas não foi o caso, nem a proposta. E nós então fizemos essa atividade em classe, né, e também fora da classe. Foi um exercício até bem árduo, eles demoraram algum tempo para escreverem e para as devolutivas também, mas cada texto aqui, cada capítulo desse livro trata da infância de alguns dos alunos da nossa faculdade. O aspecto mais interessante é o seguinte, é que há tanto histórias de superação quanto histórias de traumas. Há pessoas que travaram na hora de escrever, outras pessoas que lamentavelmente não estavam muito afim, foram mais instigadas, mais provocadas, e outras pessoas em que os textos fluíram mesmo, porque gostaram muito da sua infância, porque achavam coisas muito boas sobre a sua infância, sobre as professoras, a relação com as professoras. Esse livro, ele tem histórias assim de traumas mesmo físicos e traumas morais que algumas professoras infringiram nas mentes desses alunos. É um bom exercício para nós também, como educadores, pensarmos um pouco sobre a ótica do aluno, né? Então vale a pena você conferir. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, pode deixar o seu nome aí nos comentários, com o seu e-mail, que eu entro em contato, falo de preços, de envio e tudo mais, tá ok? Aquele abraço para vocês, tchau!